Bora lá. Na teoria, nas escuras, na segunda. Vamos lá, começa. Professor Rogério, primeiramente parabenizar pelo resultado, pela partida. Um jogo que poderia ter sido mais tranquilo e o quanto um lance pode atrapalhar todo o planejamento, professor. Boa noite. Acho que ressaltar nesse primeiro momento, parabenizar os atletas, né? E todo o nosso torcedor, principalmente os atletas pelo comprometimento tático ali dentro, né? Acho que o futebol é feito de acertos e erros, né? E erramos no momento que não poderia ter errado, com um jogador a menos, uma expulsão, né? Mas acho que o comprometimento tático, as ideias defensivas que nós trabalhamos aí durante a semana, com um jogador a menos ou com um jogador a mais, para que a gente possa poder ter vantagem e não sofrer, né? Mas acho que o resultado foi importante sim, pelo nosso comprometimento ali, pela entrega, pela determinação. Os atletas estão de parabéns, porque não foi fácil, como eu falei na pré-eleição ontem, que não seria fácil o jogo, né? Tinha que respeitar assim, o adversário que era o líder, e o nosso objetivo era buscar essa liderança. E acho que tudo que aconteceu no jogo, nós conseguimos essa liderança nesse primeiro momento, né? E a gente fica feliz com tudo que está acontecendo. Professor, o Grêmio Prudente foi bem eficaz ali, né, no segundo tempo, no meio do segundo tempo, fazendo gol e levando a vitória. Mas no primeiro tempo, principalmente, o Grêmio teve a posse da bola, só que muitas dificuldades de chegar no gol, de fazer a defesa adversária trabalhar. O que dá para ser feito para isso não acontecer? Porque talvez em outras oportunidades, né, possa não ter as grandes oportunidades que o Grêmio teve no segundo tempo. Como corrigir isso? Como fazer o Grêmio ser mais produtivo ainda? Acho que foram dois tempos distintos, né? Do primeiro até a expulsão, né? Antes da expulsão, concordo com você, a gente teve um pouco de dificuldade de se encontrar, mas a gente criou algumas chances. Acho que antes nos 10 primeiros minutos teve o gol que não estava impedido, né? Então, quer dizer, poderia ter mudado a história do jogo, né? O Bandeira deu o gol de impedimento ali, e logo em seguida depois a gente acabou fazendo, né? Numa jogada, depois com a expulsão foi outro jogo. Aí, lógico, você torna um time mais reativo pela ideia de ser um 4-4-1, que foi a primeira ideia nossa, para não sofrer, e estava bem controlado ali, tanto que nós criamos chances para fazer 2, 3, 4, até mais, né? Poderíamos ser mais eficazes ali no ataque, ali, ter um pouquinho mais de tranquilidade. E aí, ao final do jogo, com o gol do adversário, acho que mudou alguma coisa, mas ali já estava no final. Mas acho que eu falo mais uma vez em ressaltar o comprometimento da equipe, né? Como você falou, vai ter alguns outros jogos que a gente tem que entender, não ficar só com a posse, a gente tem que ferir o adversário. Então, ter posse por posse não adianta. Acho que a gente tem que saber, entender, e acho que a gente poder controlar isso bem dentro de casa. Professor, boa noite, né? É um prazer estar fazendo uma pergunta para ti. Eu queria que você fizesse uma análise da defesa do Grêmio Prudente. No primeiro tempo, assim como você disse, um 4-4-1, né? E já no segundo tempo, com um jogador a menos, você sacou o Cauã para colocar mais um zagueiro, que foi o Gabriel Santos. Eu gostaria que você fizesse uma análise do que a defesa perdeu com a expulsão e do que, né, se teve um momento ali que sofreu mais pressão no segundo tempo. Acho que até a expulsão, nosso time fez 1-0 e estava muito controlado. Poderia ter feito 2, 3, se não vai expulso, acho que a gente ia ter um controle. O adversário também não conseguiu nos ferir quando estava em igualdade, né? Então acho que a gente conseguiu ter essa posse, mas não ferir, mas mesmo assim a gente estava chegando uma hora ou outra, né? Aí com a expulsão, aí a ideia inicial, montar o 4-4-1, que foi efetivo ali até o meio do segundo tempo. Ali depois eles começaram a trocar, tiraram o zagueiro, né? Tanto que ao final eles estavam com 2 volantes zagueiro, colocou 2 centroavantes, empurrou 6 na última linha. Então a gente tinha que aumentar a nossa estatura ali, com a entrada do Gabriel, montando uma linha de 5-3-1, né? Foi bem eficaz a defesa, acho que isso foi importante, né? Dentro das ideias que a gente está treinando durante a semana, eles estão pegando muito bem, né? Lógico que teve um erro ou outro, mas acho que isso é normal, de uma equipe que eu falo que a gente está em construção ainda, né? Fizemos aí 2 jogos e uma paralisação de 14 dias, viemos para mais um jogo difícil agora, então acho que eu falei que estamos no caminho certo, né? Pelo comprometimento que eles estão ali no dia a dia. Rogério, a gente falava sobre o fator prudentão, sobre essa tua fala que é muito forte, sobre se impor em casa, sobre mandar em casa e pontuar em casa, buscar sempre os 3 pontos.
por enquanto isso está 100%, o quanto esses 2 jogos, essas 2 vitórias aqui no Prudentão credenciam a equipe dentro do teu planejamento e do que você espera do time para a sequência da competição e ainda visando até as fases mais distantes, aí, pensando até de repente numa possível final. Eu espero que a gente continue assim, né? Acho que dentro de casa eu falo que o campo é nosso, a bola é nossa, a torcida é nossa, então temos que nos impor sim, né? Dentro das ideias, dentro de campo. Nós temos uma responsabilidade, porque quando você joga em casa você tem que propor, você tem que sair, você tem que ser mais agressivo, você vai dar mais espaço nas costas, então você tem que estar atento em situações adversárias, principalmente o adversário de hoje, que tinha uma transição muito forte, então nós conseguimos neutralizar dentro das nossas ideias, e eu acho que o fator casa é importante, né? E o torcedor mais ainda, que eu falo que o torcedor vir nos incentivar, como foi feito hoje, comemorar, porque tudo que a gente faz ali dentro de campo é justamente para isso, para o nosso torcedor ficar feliz, né? Para todos os nossos atletas ali, nossas famílias, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? E ganhar dentro de casa tem que se valorizar sim, né? Por tudo que a gente tem feito, e eu espero que continue, né? Lógico, a gente tem alguns ajustes a fazer, de ideias ofensivas, para não sofrer, para justamente continuar essas vitórias dentro de casa. Ainda nisso, professor, como manter esse mesmo âmbito que tem em casa de buscar a vitória, de sempre estar praticamente durante todo o jogo, mesmo que em alguns momentos não tenha grandes chances, mas tenha a posse da bola, que isso vai fazer com que tenha grandes chances, como manter isso num jogo fora, igual vai ter agora contra uma equipe do Linense, que com certeza vai em busca da vitória mais do que nunca? Eu acho que a gente tem que ter o pés no chão, né? E como você falou, é saber controlar o jogo fora de casa. A gente tem que ter jogadores maduros, inteligentes, que sabem também às vezes travar o jogo, de ter essa posse, de controlar. Eu sou um treinador que gosto de ter a bola, né? No jogo contra o Noroeste conseguiu encaixar ali, a gente teve que fazer algumas bolas mais longas, né? Hoje as bolas longas acabou entrando e acabamos conseguindo algumas jogadas ali a hora que entrou o Canela, tudo mais, para a gente poder ter feito o gol, poderia já ter feito. Então acho que dentro do nosso trabalho a gente procurar buscar dia a dia esse comprometimento nosso, né? Porque a gente precisa sim pontuar para poder classificar. E o jogo fora acho que é importante você buscar uma vitória que te dá mais tranquilidade. Professor, ainda sobre esse tema, né, da tática, o Grêmio Prudente teve anunciando o Ortega, o campista, o David, até entrou nesse finalzinho do segundo tempo, o pessoal chamou até de atacado, né? Entrou 4 jogadores. Mas eu gostaria que você fizesse, né, essa avaliação da estreia do David, né, da chegada do Ortega, fizesse uma análise principalmente do Canela, que entrou no segundo tempo também. Gostaria que você fizesse essa análise dessas contratações e da estreia do David e do Canela. As estreias acho que foi importante, né? Acho que o atleta está preparado durante a semana, acho que eu bati um papo com todos para que eles pudessem aí entender todo o nosso processo, que eu falo, um processo a longo prazo é difícil, ideia de jogo, né? Mas acho que o ponto importante foi o quanto eles ficaram ali dentro no banco ali, concentrados e sabendo o que fazer quando entrar. Eu falo sempre para eles que a gente tem que ler o adversário, ler o jogo, porque é difícil você entrar num jogo muito quente como estava e você tem que se virar, e ainda mais com um jogador a menos. Acho que a parte mental foi importante. O gol da falta de uma jogada ensaiada, nós treinamos essa semana incessantemente 2 vezes, então isso foi importante, a jogada ensaiada, porque no momento de dificuldade que nós estávamos ali, conseguimos fazer um gol de jogada ensaiada, né? Então acho que isso eles estão entendendo, e a cada dia, dentro do que eu penso de futebol, está passando para eles, né? Tenho certeza que a gente vai montar um time forte, competitivo para todas as competições que nós vamos disputar. Obrigado, professor. Mas que a gente sofre.